Glórias a Deus. Toda a amada igreja, ao Pai do Senhor. Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo de número 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 2. Aleluia. Glória a Deus. Versículos 1 até o 11. Quem achou, diz amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. Ó Senhor, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, seja prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A igreja poder sentar em nome de Jesus. Nós vemos que a Bíblia ela sempre é atual. Para este contexto aqui, ela chama de reis. Hoje nós chamaríamos de chefes de estados, presidentes. As nações se amontinam, as nações elas se reúnem, não para fazer a vontade do Senhor, mas para se rebelar contra a lei de Deus. Nós vemos que o fim de todas as coisas estão próximas, e a Bíblia nos diz que é necessário que esse Evangelho ele seja pregado até os confins, ou seja, até as extremidades da terra. E nós temos visto que isso tem acontecido, a palavra de Deus tem sido pregada. Hoje o país mais pentecostal do mundo é a China. O que esse dado diz? Que o país em que existem mais cristãos que creem no batismo com o Espírito Santo do mundo é a China. Só que tem uma característica: na China não pode pregar o Evangelho. Mas, de alguma forma, o Senhor enviou alguém. De alguma forma, a palavra de Deus chegou àquela nação. Eu estava esses dias vendo um filme chinês que fala sobre a perseguição que eles estão passando, e eles chamam de comunhão. Quando eles se reúnem, aí eles pegam um texto da palavra, as Bíblias muito pequenininhas. Eu lembro que quando eu estava na escola tinha aqueles gideões internacionais que entregavam a Bíblia pequenininha, então a Bíblia mais ou menos daquele tamanho, porque não pode ser grande, e eles com muita dificuldade começam a ler a palavra, e eles vão contando das suas experiências, como nós ouvimos aqui o nosso irmão hoje, dos livramentos que Deus tem dado, e eles falam um para o outro. Como foi bom ouvir essa sua comunhão. Então comunhão para eles é se reunir para ouvir falar de Deus, é se reunir para ouvir falar das maravilhas de Deus. O Senhor ele tem ainda nos dias de hoje levantado os seus santos, os seus profetas, mas uma coisa é que não pode nos faltar de forma alguma para aqueles que são chamados para ir. Quem são os chamados para ir? Toda a igreja. Aleluia. Toda a igreja é chamada
para pregar o Evangelho. Toda a igreja é chamada para falar do amor de Jesus Cristo. Mas nós não podemos ir sem uma coisa na nossa vida. É o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. É o que faz a diferença entre a eficácia e a vergonha. E qual é o nome disso? É uma coisa que vem do céu, é uma coisa que o homem não pode ter de si mesmo. É uma coisa que só o Senhor pode nos dar através do seu Espírito Santo e que faz toda a diferença, seja no campo missionário fazendo missão, seja na igreja ensinando, louvando o nome do Senhor, que também é fazer missão, seja falando para o seu vizinho, que também é fazer missão, sendo um bom funcionário no seu emprego, que também é fazer missão. Mas que coisa é essa que não nos pode faltar? Unção. Aleluia! Isaías capítulo 10, versículo 27 nos diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e todo o jugo despedaçado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando nós falamos de jugo, existem dois jugos na Bíblia. Existe um jugo que era usado nos animais, era um tronco grande que unia dois bois, dois jumentos. O cavalo naquela época era muito caro, não se usava para arar a terra. E existia um jugo humano, que consistia de uma trave, em que ela tinha um jeito de se encaixar no ombro, em que os homens carregavam cargas. Então era basicamente uma vara, uma corda e dois baldes, vamos dizer assim, ou dois cestos, algo usado para o homem carregar uma carga, carregar um fardo. Após Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, porque aquele jugo ele machucava o ombro de quem estava carregando a carga. E quando era colocado o fardo, não perguntava se aquele que estava com o jugo conseguia transportar, porque ele era servo, e servo não tem escolha. Então colocava ali uma carga e ele tinha que levar. Muitos operários que usavam esses jugos, eles morriam nas construções carregando pedras, mas Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que faz o jugo suave no campo missionário e o fardo leve, eu não estou falando de bonança, teremos aflições, teremos angústia, o missionário ele chora pelas almas, a igreja chora pelas almas, mas quando o fardo é de Jesus, o que tem, aleluia, nos cestos é a unção de Deus. E quando nós chegamos em qualquer lugar, seja numa casa, seja num trabalho, o que vai despedaçar o jugo da incredulidade, o jugo da teimosia, o jugo do orgulho da verdade, é a unção que Deus colocou naquele a qual foi chamado para uma grande obra. 1 João, capítulo de número 2, versículos 24 a 27 nos diz assim: portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, vos ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. Glória! Existe uma unção de Deus para a nossa vida e ela não pode ser desperdiçada. É unção para aprender. Porque muitas das vezes nós nos preparamos para o campo missionário. Quando eu digo nós, eu digo igreja, amém? Particularmente eu creio que o meu chamado de Deus é o ensino.
mas tem os que são chamados diversos. Mas quando o Senhor nos chama, nos capacita, Ele nos dá o seu Espírito Santo, a qual o próprio Jesus, Ele diz, olha, não precisa nos preocupar, porque o Espírito Santo que eu vos enviarei da parte do meu Pai, Ele vos fará lembrar. Se eu não aprender, eu não vou lembrar. E como é difícil para aquele que não tem a unção de Deus. Muitas das vezes nós preparamos o nosso intelecto, preparamos a nossa saúde, o nosso físico, e quando nós chegamos no campo missionário, nós achamos, aleluia, que o Senhor vai usar o intelecto, e o Senhor nos usa para cavar poço, para construir casa, para carregar pedra, para buscar água no rio, para curar de enfermos, para tratar de ferida. Eu me lembro de uma passagem que tem, se não me falha a memória, é no dicionário do pioneiro de Daniel Berg, em que as irmãs elas foram fazer uma visita para uma mulher que ela fazia muito tempo não estava indo à igreja, e as irmãs se reuniram. Quando chegou lá, a casa estava uma bagunça, os filhos estavam com fome porque a mulher estava doente. E o marido tinha saído para trabalhar. Aquela mulher não tinha parente por perto. As irmãs se reuniram, levantaram uma oração. Uma foi lavar roupa, a outra foi dar banho nos filhos, a outra foi fazer comida, a outra foi limpar a casa. Depois quando elas estavam fazendo isso tudo, o marido chegou na hora do almoço, que ele ia fazer o almoço para as crianças. O almoço já estava pronto, ele almoçou, voltou para o seu trabalho. Aquelas irmãs pregaram a palavra de Deus, oraram, a mulher levantou, foi curada, e quando o marido voltou, aceitou Jesus. Aleluia! Não adianta entrar no lar e falar, Deus é contigo. Muitas das vezes o Senhor nos chamou para arrumar o lar, para lavar uma louça. E através dessas ações, com a unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Uma coisa é arrumar uma casa murmurando, a outra coisa é arrumar uma casa louvando o nome do Senhor. E quem tem a unção não murmura, quem tem a unção não reclama. Não, mas eu sou formado, o problema seu é da sua formação. Agora é lavar a casa, é arrumar banheiro, é dar banho em criança, é colocar comida na boca das crianças, é orar pelo marido dela, e que quando ele voltar, quando ele vê a diferença que a igreja faz quando entra no lar, o Espírito Santo de Deus vai tocar nesse coração, e para a glória de Deus ele vai se converter. Nós temos que tomar cuidado no que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, exortamos. O que é exortar? Vos animamos, vos advertimos que não recebais a graça de Deus em vão. Graça é um favor imerecido. Graça é a manifestação de Deus pela humanidade. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras. Isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E muitos recebem a graça de Deus com alegria. Muitos recebem a graça de Deus e começam a fazer planos, como um jovem adolescente. Aleluia! Eu me lembro que uma vez eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, onde um jovem ele entra por um período de 4 anos de estudo. Então no primeiro ano, o cadete ele é um sonhador, ele quer se formar, e ele quer ir para as forças especiais, ele quer saltar de paraquedas, ele quer ir para a montanha, ele quer ir para a selva, ele quer ir para tudo que é lugar. No segundo ano, ele já está ligando para casa e falando: pai, aqui não dá não, mãe, está muito difícil, mãe, está complicado. No terceiro ano, ele é desanimado pelos cadetes do quarto, porque o quarto ano já está se formando e indo embora, e começa a passar trote no terceiro.
passaram num concurso, antigamente ia estudar numa preparação para a mãe durante 3 anos, e agora mais 4 anos, no total de 7 anos, e no último ano desistir, ou seja, todo o trabalho foi em vão. A carreira acabou quando ele desistiu. E quando nós recebemos a graça de Deus, nós queremos muitas das vezes, como cadete de primeiro ano, eu quero ir, eu quero que Deus me envie, eu quero ir para a tribo. Aí chega lá, tem que comer, aleluia, o rabo de jacaré, mas eu não como isso. Aí tem que ir para um lugar, vamos evangelizar. Aonde que é a tribo? Daqui a 40 quilômetros. E como é que nós vamos? Cadê o barco? Que barco? É Canela, eu já não quero mais ir, porque tem cobra. Eu não quero ir para outro país, por quê? Porque lá é muito frio. Eu não quero ir ali, por quê? Porque tem traficante. Eu não quero. E a graça de Deus, ela é recebida em vão. Teve a unção, mas desistiu por causa das adversidades da vida. Nós vamos entrar agora no livro de 1 Samuel. E nós vamos rapidamente meditar sobre 2 unções recebidas. A unção sobre Saul e a unção sobre Davi. O livro de 1 Samuel, no capítulo de número 9. Peraí, o celular está. Se vou divulgar agora. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículos 1 e 2 diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alencado em força. Ele tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo entre os filhos de Israel. Não havia homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. Ou seja, era um homem de força, era um homem bonito, e em Israel ele era o mais alto. O que tinha mais alto perto de Saul batia no seu ombro. Aí o Senhor, ele manda a Samuel, melhor dizendo, as jumentinhas do pai de Saul somem. Ele vai procurar a jumenta com o seu servo, e no meio da jornada o servo diz: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala infalivelmente se cumpre. Vamos entrar na cidade e consultar o homem. Eles vão consultar a Samuel, homem de Deus, e a Bíblia nos diz, no capítulo de número 15 de 1 Samuel, a partir do versículo de número 10, que o Senhor, ele prepara toda uma estratégia, e agora Samuel recebe a ordem de Deus para ungir Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Perdão, já no 15 não. É no 10. Então veio a palavra de Deus para Samuel para ungir a Saul. Capítulo 10, versículos 1 a 7. E tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou. Beijar era um ato de honra, era um ato de louvor, era um ato de intimidade. E disse: porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Alguns pregadores dizem: olha, Deus, quando mandou ungir Saul como capitão, não como rei. Irmão, eles ainda estavam entrando na monarquia. Hoje nós temos a noção de que o capitão é o oficial das forças armadas, das forças auxiliares, bombeiro, polícia militar. Mas nós vemos que durante ali a jornada, que é narrada no livro de Números, eles queriam levantar sobre si um capitão para ir adiante deles, para que eles voltassem para o Egito. Então o capitão era alguém escolhido por Deus ou pelo povo
essa função mudou de capitão para rei. Então Saul, ele foi ungido rei. Partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Ou seja, ele iria partir para uma direção e no meio do caminho ali encontrar homens que haviam passado pelo sepulcro. E quando nós, seres humanos, passamos de frente ao cemitério, aquele ambiente não nos traz um sentimento de gozo. Aquele sentimento não nos traz uma alegria. De repente alguém, um ente querido que está enterrado ali, você vai lembrar daquela pessoa. Quando o Senhor ele anima Josué, ele vai dizer: Josué, Moisés, meu servo, já é morto. E nós não podemos começar a obra de Deus com sentimentos mortos em nós. Nós não podemos começar a obra de Deus ouvindo aqueles que sempre estão passando pelo sepulcro, sempre traz notícia ruim. Não vai dar para você. Olha, lá tem leão. Olha, não é a hora ainda. A hora quem diz é Deus. Você vai passar diante deles. Depois vocês vão ver alguns homens cantando, louvando. Eles vão subir ao monte, eles vão subir ao alteiro. Eles vão trazer bolo, eles vão trazer cabrito e eles vão trazer uns pães. E qual desses pães ele vai entregar na tua mão? E quando ele te der esse pão, você pega desse pão para si. Então, se eu não tenho que andar com aqueles que trazem notícia ruim, eu tenho que andar com aquele que me dá pão. Eu tenho que andar com aquele que me anima. Não, Deus vai salvar. Aleluia. Não, Deus te chamou. Aleluia. Não, Deus te ungiu. Aleluia. Comece uma faculdade e não vai dar certo. Não, Deus já está, aleluia, atestando que já deu certo. Então somente se animar, mas está difícil. Persevera, que daqui a pouco fica fácil. Não, mas não tem não para Deus. Quando nós recebemos o pão, quando nós recebemos uma palavra vinda da boca de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E ele diz: olha, eles vão subir ao alteiro para adorar. Você vai subir junto com eles. E o Senhor mudará o teu coração. E há de ser que o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. E quando essas coisas acontecer, é porque Deus é contigo. Ninguém faz nada sem o Espírito de Deus. Ninguém faz nada sem a unção de Deus. O chamado já tem, aleluia, embutido nele a unção e a presença do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Chega no capítulo de número 15. Aleluia. O Senhor ele tinha dado uma ordem. Saul, você vai lá, vai atacar o povo, vai matar o rei, ele é ruim, você vai matar os animais e você não vai trazer nada. Samuel, homem de Deus, ouve a voz do Senhor e diz: olha, corre, porque Saul já se desviou da minha presença. Já recebeu a graça em vão. Quando Samuel está chegando próximo ao acampamento do povo de Israel, ele ouve o mugido das vacas, o barulho das ovelhas, e quando ele chega no arraial, ele vê o rei da qual Saul tinha que matar, e ele pergunta: Saul, por que você desobedeceu a Deus? Não, porque o povo ficou alegre pela vitória. E quando eu vi essas vacas e essas ovelhas, eu trouxe para sacrificar. Ou seja, colocou a culpa no povo e estava fazendo do seu erro algo que iria glorificar a Deus. Mas profeta, irmão, profeta, a palavra é direta. Por acaso tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Melhor te é obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus nos diz que o profeta agora ele toma a espada de um dos soldados e diz para o rei: assim como muitos choraram porque o teu exército matou os inocentes, agora tua mãe vai chorar também. Então ele mata aquele rei.
não tem honra. Quando ele está para ir embora, Saul, ele agarra nas orlas das vestes de Samuel e rasga. Aí vem a palavra de Deus para Saul: assim como tu rasgou as minhas vestes, vestes santas, não poderiam ser rasgadas. Ele não poderia tocar no ungido de Deus. O Senhor rasgou de ti o rei. E quando eu recebo a unção de Deus e eu desperdício, o Senhor levanta outro. Só que a resposta de Samuel para Saul foi: levantou o ungido segundo o seu coração, melhor do que você. Deus sempre tem um melhor. Se eu não quiser fazer, o céu não vai estar em crise. Deus não vai estar preocupado. Deus sempre tem um melhor. Glória a Deus. Chegamos no capítulo 16, no versículo 1, o Senhor fala: ô Samuel, até quando você vai ter piedade de Saul? Porque eu, Senhor, eu já rejeitei. Oséias, capítulo 13, versículos 9 a 11 nos diz assim: para qual terra, ó Israel, te rebelaste contra mim, o teu ajudador? Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, do qual disseste: dai-me rei e príncipes, dê-te um rei na minha ira, e no meu furor te tirei. Porque a escolha de Saul foi segundo o princípio do povo. Porque se antes de Saul, embora ele não tinha idade para isso, Deus escolhesse Davi, o povo ia rejeitar. Ele é pequeno, ele é ruivo, ele ainda é menino, ele não pode. Então o Senhor, ele já tinha rejeitado Saul. Até quando você vai ficar com pena de quem eu rejeitei? Irmão, não ande com rejeitado. Mas irmão, é a inclusão. Irmão, é a Bíblia que diz, não eu. Eu não estou falando que você vai destratar o seu irmão. Ah, Deus me revelou que o presbítero devia ser rejeitado. Deus me livre disso. Não cabe a mim. Mas o Senhor, quando ele ia para a intimidade, Pedro, Tiago e João. Um profeta, ele foi designado a ir a uma cidade e clavar contra o altar. Quando ele está voltando, o Senhor diz: ó, tu vai pelo um caminho e volta pelo outro. Tu entra na cidade, tu não vai se contaminar. Tu não vai comer pão nem beber água. Quando ele está voltando, vem um profeta velho e diz: olha, não, o Senhor me apareceu e um anjo mandou te dizer para tu comer pão e beber água lá em casa. Qual vale mais, a palavra de Deus ou a palavra de um anjo? O apóstolo Paulo, ele diz ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse daqui, que ele seja maldido, que ele seja anátema, porque não é o anjo de Deus. Aleluia. Eu já tenho me provido de um rei. Eu creio que o coração do profeta estremece. Vai até a casa de Jessé o belemita. Aí o profeta, já conhecendo a maldade de Saul, fala: se eu for lá e ungir ele vai mandar me matar e vai mandar matar o rei. Falou: não, você vai lá para sacrificar. Olha, Deus não recebe o sacrifício de Saul. Agora ele manda ir na casa do pai de Davi para sacrificar o Senhor. Quando o profeta chega, nós já conhecemos, e os anciões já mandam o mensageiro correndo e perguntar: Samuel, a tua vinda é de paz ou não? Porque se falasse assim: olha, eu vim trazer um conserto do Senhor, bom, o povo tremia. Aleluia. Falou: não, minha vinda é de paz. Eu vim escolher uma família para sacrificar. Ele entra na casa de Jessé o belemita. Ele diz: olha, o Senhor me mandou aqui, porque dos teus filhos Deus vai levantar um rei. Então vem. Segundo Samuel também, olhando como se fossem os homens de Israel. Veio o primeiro, bonito, não é esse. O segundo, alto, também forte, não é esse. E foram se passando os filhos. E o Senhor diz: não é esse. Então Samuel pensa: será que eu entrei na casa errada? Deus não erra o endereço, irmão. A tua bênção vai chegar na tua casa. Aleluia. A
vai chegar na cura. Cavalos, os rapazes, os mancebos, tem um que está no campo. Aí alguns dizem, não, porque ele era desprezado. Irmão, Davi não tinha idade para ir para o exército. Davi não tinha físico para ir para o exército. Mas o Senhor estava preparando não um soldado, o Senhor estava preparando um rei no campo. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém come. Irmão, ninguém é alimentado enquanto aquele que carrega a unção não chega. Nós vemos aí teólogos liberais, teólogos da inclusão, teólogos profanos, Meu Deus. e uma porção de igreja sendo aberta, e que temos que incluir, mas não tem unção de Deus. Pode ser uma alegria momentânea, querer ser aceito do jeito que ele acha que tem que ser aceito, ou eu obedeço a Bíblia, ou eu recebo a palavra de Deus em vão, porque a Bíblia ela não vai mudar. Aleluia. Tem um artista aí que saiu essa semana e disse que tem que reescrever a Bíblia. O apóstolo Pedro disse que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como escrever por cima daquilo que Deus usou seu Espírito sobre os profetas para que seja escrito. É como está aqui, porque escrito está. Glória. Quando Davi chega, é ungido rei. Pergunto agora, quem era o rei de Israel nesse momento? Davi. Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele estava na função, mas ele não era o rei. Uma coisa é estar na função, outra coisa é ser o escolhido. Glória a Deus. Nós temos às vezes algumas brigas, contendas. Não quero ser. Uma coisa é estar na função, outra coisa é ser escolhido. A partir do momento que o Senhor ele manda derramar uma nova unção, a antiga já não vale mais. O Senhor ele diz: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Quando ele diz esse cálice é o novo, o antigo já não vale mais. Não precisa mais circuncidar. Este cálice é o novo testamento. Agora a aliança é a aliança do cálice. Não é a aliança do cutelo, é a aliança da mesa. Não é a aliança da lei, é a aliança da comunhão. Então, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi, e Davi é ungido rei. Agora tudo tem um tempo. Não se preocupe se alguém está ocupando um lugar a qual Deus falou que é seu. Não se preocupe. Nós não achamos na Bíblia Davi brigando por causa de trono. Esbocete, deixa Esbocete, eu fico com Judá. Depois os próprios cidadãos de Israel chegaram a Davi, nós te queremos como rei. Glória a Deus. Nós vemos, de certa forma, também uma covardia contra a pessoa de Samuel. Os filhos de Samuel eram juízes. A tradição diz, a tradição judaica, que Samuel não instituiu os seus filhos a nenhum cargo do ofício sacerdotal. Os juízes eram escolhidos pelo povo. Não foi Samuel que colocou seus filhos como juízes, foi o povo que escolheu. Os filhos de Samuel, eles não andaram no caminho de seu pai. Aí alguém diz assim: não, porque ele não soube ensinar. Irmão, quando o juiz era escolhido, ele já tinha mais de 30 anos. Os filhos de Samuel moravam aproximadamente 90 quilômetros de distância da casa de Samuel. Já eram donos dos seus narizes. Já respondiam pela lei. E Samuel foi um péssimo pai.
Olha, aleluia. Samuel não foi um péssimo. Quando o povo se reúne, Samuel, nós queremos um rei porque seus filhos são maus. Fala, reúne o povo de Israel. Reuniram todas as tribos. De quem eu tomei boi aí? Qual palavra saiu da minha boca para vocês foi mentira? Quando foi que eu deixei de passar? Porque Samuel ele fazia, irmão, um circo. Ele ia passando de cidade em cidade, fundou a escola dos profetas, e ele ia passando de cidade em cidade até voltar à sua casa, porque na sua casa tinha um altar, e quando ele voltava para a sua casa, ele acendia o altar, ficava com a sua família, mas ele tinha uma chamada, e quem tem chamada não vai ficar em casa. Mas o meu pai não é presente. O que é um pai presente? Eu, no momento, estou desempregado. Eu estou presente. Mas, porém, nós estamos em escassez. A igreja está nos socorrendo, mas nós estamos em escassez. Eu estou todos os dias com o meu filho. Mas quando a minha filha fala assim, me dá R$2, a minha resposta é, não tenho. De tal forma que, quando nós começamos a trabalhar, nós vamos por um tempo nos ausentar do nosso lar. E quando o Senhor ele chama um homem de Deus, ele vai se ausentar do seu lar. O Senhor, ele estava pregando e alguém falou assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Aí o Senhor diz, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Vai ter um momento que nós vamos estar ausentes, porque o chamado está nos cobrando presença aonde Deus quer nos enviar. Então nós escolhemos o que vale mais, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. De tal forma que, quando a palavra de Deus diz, instrui o menino no caminho que deve andar, é um menino não vai se desviar, porque ele está sobre a tutela do pai. Depois que ele se torna homem, Paulo diz, quando eu era menino, eu andava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, eu mudei, porque o menino, ele sai da casa do pai, ele sai da tutela do pai, e ainda que ele mora na casa do pai, ele é responsável pelos seus atos, e ele que vai dar conta diante de Deus. Então nada pode impedir o nosso chamado. Quando nós chegamos em 1 Samuel, ali a partir do capítulo 23, Davi ele recebe uma missão de Jessé, o seu pai. Você vai visitar o rei, vai levar aqui um queijinho para ele, você vai ver como é que seus irmãos estão, porque os filisteus declararam guerra. Aceitou Jesus? O filisteu já declarou guerra. Você vai saber como é que estão os seus irmãos, vai entregar pão para eles, vai visitar o comandante do exército, vai entregar pão para eles. É a política da boa vizinhança. Davi vai lá para entregar pão. Quando Saul foi mandado para a guerra. Davi não foi enviado para a guerra. Davi foi enviado para levar pão. Aquilo que Saul recebeu, pão dos profetas, e desperdiçou, agora o profeta é Davi, vai levar pão. Quando ele está ali, ele ouve que um gigante de aproximadamente 3 metros, um soldado filisteu, ele começa agora a afrontar o exército, dizendo: não tem homem desse lado aí para descer no vale e guerrear comigo. Vou parafrasear, é um bando de frouxo. Aleluia. Ninguém aí tem unção para vir pelejar comigo. E Davi já estava para ir embora e começa a ouvir aquilo. Agora o filisteu começa a exaltar a Dagon, Deus dos filisteus, e blasfemar contra o Deus vivo, o Deus do exército de Israel. Aí Davi fala: pera aí. Aleluia. Incircunciso, não tem aliança de Abraão, não carrega o nome de Deus. Deus Santo. Aleluia.
for lá e derrotar o gigante, vai casar com uma das suas filhas. Davi, eu creio que não estava preocupado com isso, mas a sua família nunca mais vai pagar imposto sobre Israel. Ele pensa na sua casa. Vou dar essa honra para papai. Quando Jesus está no templo, que é cobrado o imposto dele, é cobrado injustamente. Porque ele era da tribo de Judá e eles não pagavam imposto, além da valia. Mas ele diz: olha, Pedro, para não ter blasfêmia, vai lá pescar um peixe, que o peixe vai trazer a moeda. Cremos que os demais apóstolos eram mais jovens, porque só era cobrado o imposto de quem tinha 30 anos em diante, o jovem não era cobrado. Então deduz alguns teólogos que os demais apóstolos eram mais jovens, o mais velho era Pedro, então pagou só o de Cristo e o de Pedro. Ele pagou sem ter que pagar. E às vezes nós vamos ter que pagar, mesmo a lei dizendo que nós não temos que pagar. Faz parte do chamado. Ele começa a procurar os seus irmãos no meio do exército, porque ele não é soldado. Onde está Eliabe? Onde estão meus irmãos? Você não tem ouvido? Olha, não quer casar com a filha do rei? Papai não vai pagar imposto. Você é presunçoso, porque eles viram a unção. Eles viram o derramar do óleo e falam: você é presunçoso, você quer se levantar sobre nós. É o mesmo sentimento dos filhos de Jacó que tiveram contra José. Olha, você quer aparecer. Quem é você? Está vendo que aqui o exército é preparado? Ele começa a perguntar: e agora? E aí, ninguém vai não? Olha o que o rei vai fazer. Não vai pagar imposto, vai entrar para a família do rei. Olha, aí chega aos ouvidos de Saul: olha, tem um soldado aí que está muito preocupado e se dispôs para ir pelejar, manda chamar. Quando chega lá, um menino. Saul olha assim, olha para o comandante do exército: só esse daí? Aleluia, Deus! E Deus lá de cima falando: ó, os outros têm arma e espada e coraça, esse daí tem unção. Aleluia. Só tem esse daí. Fala: então vamos mandar ele mesmo. Por que Saul mandou Davi? Porque ele era medroso. Quem era o mais alto em Israel? Saul. Quem tinha unção em Israel? Saul. Quem tinha que descer para o vale? Uma vez que o rei era considerado o filho de Deus, e o rei não poderia aceitar a afronta quando Deus viu. Quem que tinha que descer? Saul. Mas Saul não vai. Ele falou: eu vou te ajudar. É, Jesus! Toma aqui a espada, toma aqui a minha coraça. Davi não conseguia nem se mexer. Bom, a nossa ajuda, ela vem do alto. Aleluia. Tira isso de sobre mim. Fizeram, quando Jesus estava ali na sua dor, ofereceram para ele vinagre e ele se recusou a beber. Por que eu tenho que beber? Para trabalhar aqui tem que negar o Deus. Onde que é o dever? Sei que isso não é fácil. Cheguei lá na empresa: não, porque o jurídico, não sei o quê. Ah, tá, e aí? Ah, tá, aonde que você? Porque eu já tinha sido avisado pelos profetas antes. Ó, o negócio vai ficar estreito e Deus vai fazer um negócio aí. Pior que quando fala assim: Deus vai fazer um negócio, a gente pensa que veio a cabeça, né? Mas primeiro vem o filisteu afrontando. Mas como é que você vai guerrear? Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha, ele pode até ser guerreiro, mas eu sou estagiário de Jeová. O que é isso? Duas características que o gigante tinha. Ele era alto. Aí Davi diz: eu matei um urso. O urso, quando ele vai atacar a sua vítima, ele se coloca de pé e levanta as suas mãos e começa a rugir, porque ele quer mostrar que ele é mais alto do que ele é quando ele está em quatro patas. O filisteu, ele se gabava: eu sou mais alto. Tem para ninguém ainda. E eu também matei um leão. Eu estava conversando com um pastor que trabalhou na África. Ele falou: ó, tem uma tribo na África que eles
rugido. Quando eles falam, já está a tantos metros, nós temos que ir embora. Porque às vezes fala assim, está a 1 quilômetro, temos que ir embora. Porque pelo sonar do rugido, ele não está indo embora, ele está vindo em nossa direção. E 1 quilômetro por leão não é nada. Daqui a pouco ele está chegando aí. Ó, nós temos que ir embora. Aí ele estava no carro e ó, embora, não vai ficar para ver o leão. E é a característica do leão, quando ele quer pegar a sua presa, ele já vem rugindo lá de trás. Ele já está avisando que ele está vindo. Ele já quer vir trazendo medo. Ele falou, mas quando o leão veio, eu livrei a ovelha. Ele não deixou nem o leão pegar. Ele falou, eu livrei a ovelha da boca do leão. Garrei na sua barba, joguei no chão e matei. Aí eu creio que Saul olhou assim e falou, rapaz, deixa ele descer lá. O que ele pega? Um cajado. Moisés, o que tu tem na tua mão? Senhor, eu tenho um cajado. O que o Senhor tem colocado na nossa mão? Aqui, não precisa de mais nada, irmão. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo vai descer para pelejar. Eu creio que o exército olhou assim e falou: desce ele com o seu cajado, sua bolsinha do lado, chamada de bordal, passa no rio, pega 5 pedrinhas, coloca na sua bolsa. Quando o gigante veio, fala assim: você começou a desprezar porque ele era de gentil presença, ruim. Falou: vou pegar a tua carne e vou jogar paisagem. Falou: olha, eu mudo o meu nome. Se o meu Deus não te der você na minha mão hoje, você pode vir com lança, com espada, com o que você quiser, mas eu vou com o quê? Com um pedaço de pau? Não, em nome do Senhor. Davi se apressa para o combate. Eu creio que na sua prepotência veio o gigante correndo com a sua espada na mão. E o texto diz que o gigante caiu com o seu rosto sobre a terra. Eu nunca vi um filme do gigante caindo de frente. Sempre vi o gigante caiu de cara no chão. Porque Deus, quando ele exalta, ele exalta. Mas quando ele abate, é com o rosto no chão. Um tiro certeiro no meio da testa. E o gigante cai agora derrotado. Eu creio que agora o exército explode. Mas pensa, sua bênção se for feito direito. Ele corre, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Porque era o troféu. Ele pega aquela cabeça e fala: está aqui, ó. Aquele que era poderoso desde o primeiro. Olha aqui a cabeça daquele que estava afrontando o meu Deus. Olha aqui a cabeça daquele que falou que não tinha homem aqui. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Somente o rei podia descer para o combate, e o rei desceu. Somente o Senhor poderia descer, e ele desceu, e ele cumpriu, e ele disse: Senhor, e meu Pai, tudo está consumado. A cabeça do gigante foi cortada mais uma vez. Agora é o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Só não podemos deixar a soberba entrar. 2 Crônicas, capítulo 26, diz sobre Uzias, um homem, um rei, usado por Deus. O Espírito do Senhor vem sobre Uzias. Ele começa a fortificar a cidade. O Senhor dá sabedoria. Ele começa agora a inventar máquinas de guerra. Mas Isaías, ele clama no ano que morreu o rei Uzias. Deus exaltou tanto a Uzias que ele se exaltou por si mesmo. Afrontou o sacerdote e disse: eu vou oferecer incenso diante do Senhor. 80 homens de Deus corajosos falaram: aqui não. Não tem essa do o mundano entrar aqui, não, que eu vou mudar. Aqui não. Se o pastor se levantar, a igreja
ungido de Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos terminar já. Aleluia. Versículos 6 a 12. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Precisamos, o Espírito Santo de Deus tem colocado no coração do nosso pastor. E se nós prestamos atenção no que tem sido pregado, que nós temos que perseverar na oração. Quem tem unção, ora. E quem ora, fala com Deus. E quem fala com Deus tem resposta do céu. Precisamos perseverar. Qual o seu ministério? Que haja dedicação, que haja fervor, que haja alegria, que haja misericórdia, porque o ministério precisa ser exercitado. A missão tem que ser cumprida. Aleluia, Deus. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 28 e 29, perguntam para Jesus: e disseram: que faremos para executar as obras de Deus? Resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. E para o campo missionário, eu não sou contra estudo, de forma alguma. Qualquer campo de estudo. Esse dia um irmão me ligou: irmão, estou pensando em fazer filosofia, mas eu já sei o que tu vai falar. O que tu acha que eu vou falar? Ah, mas eu falei: pode fazer, mano. O que isso? Pode fazer. Tem todos os filósofos tribulados aí precisando ouvir um servo de Deus. Através dessa filosofia que tu vai entrar lá derrubando as tendas de Baal toda. É mesmo, mano? Eu falei: eu estou falando para você, rapaz, tu me ligou, não foi à toa. Pode fazer. Ah, estou pensando em fazer psicologia. Pode fazer. Tem uma opção de maluco aí precisando de psicólogo convertido. Ah, eu quero fazer matemática. Que Deus te use, irmão. Ensina esse povo a multiplicar a graça, a subtrair pecado. Qualquer ciência que o Senhor te chamar, vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Deus. Mas quem que quer naquele que foi enviado por Deus? Salmo de número 2. Novamente. Somente o versículo 8 e o versículo 11. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia!